Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem desta manhã tem como título Acrescentando Conhecimento e Domínio Próprio. E nós vamos, mais uma vez, nos referir à segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 6, que diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo manda, depois de termos acrescentado virtude à nossa fé, acrescentar ainda o conhecimento. O conhecimento pode ter significado diferente para pessoas diferentes. Mas há, entretanto, uma palavra que pode ser intercambiada com conhecimento, ou seja, a inteligência. A Bíblia, ampliada até mesmo, emprega a palavra inteligência no lugar de conhecimento nesse versículo. Precisamos acrescentar inteligência à nossa fé. A inteligência é simplesmente aplicar corretamente os conhecimentos. Qualquer um pode acumular muitos tipos de conhecimentos, mas a questão é, na realidade, a seguinte: o que você está fazendo com esses conhecimentos? Precisamos desistir de correr atrás de mais conhecimentos e empregar aqueles que já possuímos. Precisamos saber assimilar e usar os conhecimentos que já nos foram dados. Uma pessoa realmente inteligente nunca para de adquirir conhecimentos até dar o seu último suspiro. Continua aprendendo cada vez mais, mas ele faz uso desses conhecimentos. Muitas pessoas dizem que têm a mente de Cristo, mas saem e fazem coisas que dão ao cristianismo uma péssima reputação. Somente escutam aquilo que querem ouvir, nunca realmente obtêm inteligência, nunca crescem, mas Deus espera que cresçamos e usemos alguma inteligência em nosso andar da fé. Se você acrescentar inteligência à palavra de Deus, você não andará por aí fazendo confissões ou declarações de fé que não têm conteúdo. Existe muita confusão a respeito de confessar a palavra de Deus, mas não deveria ser assim. Se as pessoas tão somente se limitassem à própria Bíblia, não cairiam em engano. O erro que muitas pessoas cometem é reivindicar as experiências de outras pessoas, em vez de se focar nas promessas da palavra de Deus. Por exemplo, certo irmão doa um automóvel à casa do Senhor e 2 semanas depois recebe um outro novinho. Alguém ouve esse testemunho e resolve fazer a mesma coisa. Doa o seu automóvel e começa a confessar: Deus vai me dar um carro novo. Mas isto não funcionou. Essa segunda pessoa estava confessando a palavra de Deus? Não. Estava confessando a experiência de outra pessoa. O primeiro deles ouviu um recado de Deus e o outro não. Não empregou com inteligência os seus conhecimentos. Não era inspirado na palavra de Deus. As suas confissões não se baseavam na Bíblia Sagrada e, por isso, não surtiram efeito. Quando não funcionam as confissões de fé, muitas pessoas ficam choramingando e se queixando. Esse negócio não dá certo. E realmente elas estão com a razão. Não dá certo a não ser que você o faça segundo a palavra de Deus, com inteligência. Não é com a inteligência que alguém faz confissões de fé, tendo por base as experiências ou o testemunho de uma outra pessoa. As experiências podem colocar você
em encrencas. Se alguma coisa não estiver de acordo com a palavra de Deus, seja inteligente, repudia. Se funcionarmos na base da inteligência, as circunstâncias e as experiências não nos vencerão. Se você tiver uma experiência sobrenatural, julgue-a pela palavra de Deus e assim não entrará em dificuldades. A Bíblia diz que se pedirmos alguma coisa em conformidade com a vontade de Deus, Ele nos ouve e nos atende. Você pode conferir essa palavra na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 a 15. Então nós entendemos que a chave é pedir segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Como sabemos, é a sua palavra. Outra área na qual precisamos de mais inteligência, em que precisamos acrescentar algum conhecimento à nossa fé, diz respeito à prosperidade. Sabemos que Deus realmente deseja abençoar os seus filhos. Mas se você não está devolvendo dízimo e não está dando ofertas, você pode confessar todos os versículos da Bíblia até o arrebatamento e não funcionarão para você. Você precisará obedecer a palavra de Deus, primeiramente, antes de qualquer confissão surtir efeito. Se você está sem dinheiro, isso representa um fato real. Reconhecer o fato que você está sem dinheiro não é uma confissão negativa. Não deixa de ser um fato, quer você o expresse em palavras, quer não. Você não tirará nenhum proveito se você continuar dizendo: não, estou sem dinheiro. O fato é que você está falido. E dizer o contrário não passa de uma mentira. Porque o que você precisa e deve começar a confessar é a palavra de Deus. Creio que meu Deus satisfaz todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O meu Deus deleita-se na minha prosperidade. Eu o busco em primeiro lugar para Ele me acrescentar todas as coisas. E em seguida, seja inteligente. Devolva o seu dízimo e dê a sua oferta. Você não está fora da fé porque reconheceu os fatos de alguma coisa. Você está dentro da fé, se aplica a palavra de Deus a essa coisa. Foi assim que Abraão fez. E nós podemos aprender algumas coisas com o emprego dele. Deus prometera que Abraão teria muitos descendentes. Do ponto de vista natural, parecia impossível, porque tanto Abraão quanto a sua esposa Sara estavam além da idade de terem filhos. Porém, ele era um homem de fé. A Bíblia nos diz, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 19 a 21, o seguinte: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Veja bem, sem enfraquecer na fé, Abraão reconheceu o fato de que o seu corpo estava praticamente morto, mas ele não duvidou da promessa de Deus. Não faltou a sua fé. Pelo contrário, ele ficou forte na fé e dava glória a Deus. A chave está aqui. Abraão estava plenamente convicto de que Deus tinha poder para cumprir o que prometera. E assim, ele pôde ver o fato de que aquela promessa, embora
tenha aparentemente demorado, veio a se cumprir na sua vida. E assim, pode haver o fato de você estar doente, mas existe um poder maior do que aquele fato, que é a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus e não apenas algumas palavras de você mesmo. Muitas pessoas hoje andam confessando aquilo que querem, que desejam, coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse uma mina de ouro. À medida que você começa a escavá-la, você descobrirá cada vez mais tesouros e cada vez mais promessas. E é quando você começa a escavar por conta própria e também estudá-la por conta própria, que a palavra de Deus começa a ser transferida da sua mente para o seu coração. A fé não funciona na mente, mas funciona no coração. As pessoas, porém, são preguiçosas, querem simplesmente ficar sentadas e escutar o pregador, e aquele somente para aguardar a sua bênção. Em regra, as pessoas não pesquisam a palavra de Deus por conta própria, mas a Bíblia, ela nos manda nos esforçarmos, ou melhor, estudarmos para nos mostrarmos aprovados. Veja, por exemplo, que está escrito na carta de Paulo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos adquirir mais conhecimento. Mas depois precisaremos aplicar esses conhecimentos em nossa vida de uma forma inteligente. Uma outra área em que precisamos aplicar alguma inteligência diz respeito à cura. Quando se trata de cura, as pessoas têm muitos tipos de ideias que muitas vezes não correspondem à Bíblia Sagrada. Não usam a fé de modo inteligente. Algumas pessoas acham que se jogar os remédios no lixo, isso vai curá-las. Não. É a palavra de Deus e o seu poder que irá te curar. Você tem fé na palavra de Deus ou a sua fé está fixada no ato de jogar fora os remédios? Não há nada de pecaminoso em consultar um médico. Eles estão na mesma luta que nós. Só que nós procuramos meios divinos e eles estão empregando os meios naturais. Por exemplo, a pessoa pede oração em favor dos seus olhos, então passa imediatamente a pisotear os seus óculos. Depois sai dirigindo o carro e provoca um acidente, porque ainda não recebeu a manifestação da cura em sua vida. Este não é um modo inteligente de usar a fé. A atitude inteligente seria continuar a confessar a sua cura todas as vezes que você coloca os seus óculos. Quando se manifestar a cura, você saberá disso imediatamente. Você não conseguirá mais enxergar através dos óculos. Então poderá esmagá-los debaixo dos seus pés, se você assim se sentir feliz. Todas as coisas boas provêm de Deus. Quer venham através da fé, quer por meios naturais. Mas é necessário continuar a resistir firme na fé, até que se obtenha a cura. A medicina e a fé poderão trabalhar em mútua harmonia para conseguirem em sua vida a cura completa. Isso se formos inteligentes na maneira em que lidarmos com o caso. E depois de acrescentarmos virtude e conhecimento à nossa fé, a qualidade seguinte que necessitaremos é o domínio próprio. O domínio próprio é controlar
o próprio eu. A pessoa que tem domínio próprio na sua vida é marcada pela moderação nas suas ações, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Quem tem domínio próprio sabe refrear o seu corpo, a sua alma e mantê-los em sujeição ao seu espírito. É claro que nem sempre é fácil manter o domínio próprio. Se você é um cristão, nascido de novo, você tem domínio próprio na sua vida, porque ele é fruto do Espírito, conforme nós podemos constatar na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, dos versículos 22 a 23. O domínio próprio é algo que exige um esforço contínuo, todos os dias, ou seja, requer disciplina. Se você não se disciplinar diariamente na oração, na leitura da palavra de Deus, na frequência à igreja, nas suas finanças, no seu emprego, etc., as pressões te alcançarão. Sem disciplina, à medida que aquelas pressões se acumulam, você vai andar por aí pronto a explodir. Se você, por exemplo, tiver um gênio explosivo, não se culpe por isso. É só mantê-lo sob controle. Muitos pregadores têm dado a impressão de que a ira é errada. Sendo assim, ninguém a expressa. Todos a mantêm trancada por dentro. Simplesmente a reprimem. E então, certo dia, essa ira explode. É interessante ver quanta coisa a Bíblia fala a respeito da ira. Deus ficou zangado em muitas ocasiões. Jesus também ficava zangado. A Bíblia nos conta que Jesus entrou no templo e enxotou os vendedores que ali haviam, juntamente com as mesas de câmbio. Você pode ver isto no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 16. Quando Jesus viu a casa do Senhor sendo profanada, ficou furioso. Mas Jesus controlou aquela ira e fez com ela algo produtivo. Sabe por quê? Porque o verdadeiro problema não está na ira, mas sim como lidamos com ela é que acaba sendo o problema. Precisamos aprender a expressar a nossa ira de modo positivo. Às vezes, lemos nos jornais alguma história horrível de alguém que matou várias pessoas. O assassino, preso, quer ser considerado mentalmente responsável, dizendo: fiz tudo contra a minha vontade. Fiquei louco, algo tomou posse de mim e me forçou a cometer este crime. Na verdade, não tem domínio próprio e quer colocar a culpa em outra pessoa. E a razão pela qual temos tantos problemas em algumas igrejas é que os membros andam por aí descontrolados, sem qualquer disciplina real na sua vida. Você e eu temos que controlar todas as situações da nossa vida. É o inimigo e não Deus que tenta forçar as pessoas a fazerem as coisas. O domínio próprio, contudo, é o autocontrole. É moderar os próprios impulsos, ações, pensamentos, palavras e desejos. Você pode se controlar, mas não vai conseguir se controlar sem ajuda. Você o faz mediante a palavra de Deus. É a palavra de Deus que renova a nossa mente e nos ajuda a ter uma vida controlada. Imaginemos que acontece alguma coisa e você fica fortemente tentado a perder a paciência. Se a palavra de Deus estiver dentro de você, você se lembrará, por exemplo, do seguinte versículo, que está em Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o longânimo
do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. Em razão disso, precisamos ler e estudar a palavra de Deus diariamente, por conta própria, a fim de criarmos domínio próprio. Ninguém mais pode fazer isso em nosso lugar. Não podemos culpar os outros se não tivermos autodomínio. Quando as coisas não vão exatamente do jeito que deveriam ser, queremos agarrar as pessoas e as forçar a ficar iguais a nós. Queremos obrigá-las a ter o nosso nível de fé. Mas as pessoas são ajudadas ao serem amadas, a ponto de atingirem um nível mais alto de espiritualidade do que aquelas que são condenadas e criticadas com frustração e ira. Se nós não disciplinarmos a nós mesmos, Deus o fará. Ele nos corrige porque nos ama, como está escrito em Hebreus 12, versículo 6. Mas Deus não nos corrige nem disciplina da mesma maneira que algumas pessoas pensam, lançando maldições ou doenças sobre nós, a fim de nos ensinar alguma coisa. Deus nos disciplina e corrige por meio da sua palavra. Se disciplinássemos a nós mesmos, Deus não precisaria fazê-lo. Quando, por exemplo, Deus mandou Ezequias deixar a sua casa em ordem, o que aconteceu? Ezequias virou seu rosto para a parede, arrependeu-se e clamou a Deus: Senhor, peço desculpas, não me condene, perdoe-me e eu mudarei o meu jeito. O Senhor disse: está bem, vou lhe dar mais 15 anos, simplesmente porque você se voltou para mim. O que isso significa? Deus usa de misericórdia com aqueles que querem se disciplinar a si mesmos. Mas Ele também é um Deus de justiça. Você não pode andar fazendo tudo quanto quer ou quanto pensa, senão colherá as consequências dos seus atos. A disciplina não é escravidão. É a nossa própria falta de disciplina e de domínio próprio é que nos leva à escravidão. Se fôssemos mais diligentes no exercício do domínio próprio, não precisaríamos fazer a Deus tantos pedidos de cura, por exemplo. As pessoas sempre estão pedindo oração pelos distúrbios estomacais, porque não estão comendo corretamente. Estão se forçando além dos limites. Não estão dormindo o suficiente, nem orando, nem lendo a palavra de Deus, e ficam preocupadas o tempo todo. Não é de se admirar que tenham úlceras. Mas se tão somente exercessem um pouco de domínio próprio, não ficariam com esses problemas de saúde. Da mesma forma, as pessoas que querem emagrecer precisam exercer o domínio próprio e se distanciar da comida. Algum tipo de problema ocorre com a pessoa. Por exemplo, quando ela não contém a emoção e abandona o barco. Mas se ficasse firme e exercesse um pouco de domínio próprio, tudo seria solucionado. A coisa mais fácil de se fazer, quando tudo não está indo com perfeição, é comentar a respeito com todos quantos querem escutar. Muitas vezes, parece que os cristãos têm mais problemas com os fuxicos do que com qualquer outra coisa. Você sabia que Deus odeia os fuxicos porque eles semeiam contendas? Pode conferir em Provérbios 6, do versículo 16 ao 19. E a Bíblia tem muita coisa a dizer a respeito da língua. Por exemplo, Provérbios 10, 19. No muito falar, não falta transgressão,
mas o que modera os seus lábios é prudente. Também, Provérbios 11, versículo 9. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Ainda, Provérbios 18, do versículo 6 a 8, diz assim: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. E ainda, Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Também Tiago nos diz que se conseguirmos controlar a língua, poderemos controlar o corpo inteiro. Capítulo 3, versículo 2. Veja que promessa maravilhosa. E a melhor maneira de controlar a nós mesmos é controlando a nossa língua. A única maneira eficaz de fazer isso é controlá-la com a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus, em vez daquilo que entra de repente nos seus pensamentos. E saiba que isso lhe ajudará a ter uma vida controlada, ou melhor, com domínio próprio. Se acrescentarmos o domínio próprio à nossa fé, ela será muito mais eficaz. Então, nós vamos orar e clamar a Deus em relação ao conhecimento e ao domínio próprio. Em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha acrescentar às nossas vidas, a nossa fé, o conhecimento e o domínio próprio. Muitas vezes, Pai, por falta de conhecimento da palavra de Deus, deixamos cair a raiva e vários sentimentos negativos dominem a nossa vida. Mas nesse momento nós estamos aqui para te pedir que nenhum desses sentimentos venham prevalecer na vida de cada um de nós. E que nós possamos nos disciplinar a cada dia que passa a ler mais a tua palavra, estudá-la e desenvolver os frutos do Espírito. Por exemplo, o domínio próprio. E tudo isso com o conhecimento da palavra de Deus. E desde já nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, se você gostou da mensagem de hoje, a deixar o seu like no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. E também o convido a acompanhar os nossos cultos da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos. E se você quer pedir oração, vou deixar aqui o seguinte celular: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Que a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.